Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Ryan Gontijo novamente. Hoje é dia 14 de agosto de 2025. Estamos no bloco 910.059. Tem a prioridade baixa de um satoshi por byte e prioridade alta de 2 satoshi por byte. Bem, pessoal, no dia de hoje, eu tenho como objetivo apresentar o artigo, fazer uma introdução, né? Fazer uma introdução do P&D da placa Peltier, ou seja, como que poderemos utilizar o P&D, a placa Peltier em sistemas de P&D, proporcional, integral, derivativo, para quem não sabe o significado das letras P&D. Bem, então, o artigo, ele está disponível nessa página aqui, certo? O URL dela. Você pode realizar o download dessa página, beleza? E fica à disposição. Aí são as pessoas do departamento lá da Faculdade de Engenharia, certo? Do Japão. E aqui o abstract e as citações. Então, estou referenciando o artigo com o devido direito os direitos autorais, certo? De quem fez o artigo. Bem, então vamos lá. Eu tenho aqui o artigo, já fiz o download dele, certo? Então aqui eu já estou disponível o artigo e vou aumentar aqui um pouco o zoom. Então é o seguinte, pessoal. Qual o objetivo do artigo? O artigo era desenvolver um sistema de refrigeração de ultra baixa temperatura, baseado em um módulo Peltier. Esse sistema visa ser direcionado para vacinas, conservação de vacinas, porque ele demanda uma temperatura muito baixa, de menos 80 graus Celsius. Bem, ademais, aqui eu tenho que ele faz uma introdução, eles fizeram a introdução do módulo Peltier, chamando ele de PM, certo? Aqui foi feito mais algumas considerações sobre o artigo. E para mim, para nós, é essencial que verifiquemos esses fenômenos aqui, ou seja, existem três fenômenos para o sistema de refrigeração, ou seja, eu tenho o efeito Seebeck, eu tenho o efeito Peltier e o Thomson Effect, certo? Bom, os dois primeiros estão aqui disponíveis. Então eu tenho o efeito Seebeck, que significa o quê? Se eu colocar dois metais de diferentes materiais e fizer com que esses dois metais sejam, vamos dizer assim, amarrados, colocados juntos em contato e colocado uma fonte de calor em uma das extremidades e mantendo a outra extremidade com a temperatura ambiente ou em uma temperatura menor, eu vou ter uma força eletromotriz obtida dessa junção, certo? A junção de dois metais de diferentes materiais. Bem, então o efeito Seebeck representa isso. O efeito Peltier já é o contrário. Se eu for aplicar nessa junção de dois metais diferentes uma tensão sobre, sobre uma das extremidades, ou a partir da junção, eu terei o efeito inverso ao efeito Seebeck, que seria o resfriamento de uma extremidade e o aquecimento de outra extremidade. Então, consiste os efeitos principais da placa Peltier se consistem nisso. Com uma consideração muito importante. No efeito Seebeck, eu tenho no efeito Peltier, perdão, no efeito Peltier eu tenho a possibilidade de inverter essa polaridade, ou seja, a superfície que estaria sendo resfriada, ela passa a ser uma superfície que estaria aquecendo, certo? E a que está aquecendo passaria a ser resfriada, beleza? Bom, eu vou passar um pouco para frente, porque o meu objetivo aqui não é tanto a questão matemática em si, mas entender como que eu pretendo utilizar isso nos sistemas de Bitcoin, nos sistemas de refrigeração, certo? Então eu vou adiante aqui, vou seguir um pouco e depois a gente volta um pouquinho para trás. Bem, então o que foi feito aqui? Foi feito um sistema, uma estrutura de resfriamento,
onde eu tenho um Arduino, eu tenho duas fontes alimentando a placa Peltier, só que aqui tem um detalhe. Foi colocado aqui, número 4, Peltier modulo. Só que significa que são duas placas Peltier. Aqui em cima eles consideram duas placas Peltier. Deixa eu ver onde que foi feita aqui essa consideração. Bem, enfim, foi considerado duas placas Peltier, certo? A placa Peltier você consegue ver pela face azul e a face laranja. E aí foi colocado outra placa Peltier com face azul e com face laranja. Essa é uma estratégia, pessoal, para poder obter maior eficiência do sistema de refrigeração. Só que aqui ainda não foi o melhor sistema, a melhor combinação que existe. Ou seja, o artigo ele só veio propor essencialmente o P&D, ou seja, ele vem propor como que você consegue fazer a modelagem matemática do sistema de refrigeração do sistema de vacina, ou seja, de um sistema de refrigeração de vacina. Esse era o objetivo do artigo. E não que esse sistema seja o melhor, é importante frisar isso. Então eu tenho duas placas Peltier aqui, eu tenho aqui o número 5, que é o sistema de refrigeração, ou seja, aqui seria o local por onde é retirado o calor do sistema, ou seja, aqui eu tenho uma bomba de ar ou uma bomba de calor. E aqui é o sistema, o container, ou seja, onde vai ser armazenado as vacinas ou qualquer produto que se deseja refrigerar. O número 2 é um termômetro, para um termômetro digital, um display digital. E aqui eu tenho o feedback do sistema. Ou seja, o que acontece? Eu tenho duas fontes de alimentação. Vamos considerar somente essa fonte, onde o número 7 é a temperatura mensurada corrente do momento que está sendo capturado. Então, essa temperatura ela é jogada para o Arduino. A temperatura, então, ela é calculada por uma modelagem matemática aqui dentro e pelo computador. Ou seja, o computador está controlando aqui pelo programa, por software, esse Arduino. Então, uma vez obtendo essa informação aqui, número 7 da corrente, da corrente temperatura mensurada, a corrente atual, ela vai fazer um cálculo e vai fazer um ajuste sobre essa fonte. Então, ela vai controlar essa placa Peltier. Então, ela pode ter uma placa Peltier trabalhando na nominal, mas essencialmente uma das placas precisam se ajustar. Atenção. Então, é esse daqui que significa o P&D. Bem, ademais aqui ele coloca como que é feito o sistema de refrigeração, que é, na verdade, esse daqui, o número 5. Então, eu tenho o sistema de água, que ele é bombeado por uma bomba de água e refrigerado de forma externa, por um ambiente externo ou por outro sistema de refrigeração. Aqui eu tenho o sistema de bateria, a CPU fan ou seja, eu tenho o número 5 aqui seria a CPU fan, onde está em contato com o heatsink, seria o dissipador, e aqui eu tenho a bateria. Então seria esse sistema número 5, e de acordo com esse aqui é constante, não tem ajuste aqui na CPU fan, então ele simplesmente está controlando controlando aqui o calor desse heatsink. Beleza? Bom, isso aqui é um P&D, então eu tenho o quê? Eu tenho o sistema de refrigeração aqui indicado pelo objeto, onde ele faz o quê? Ele dá uma temperatura aqui na temperatura corrente e ele vai jogar lá na frente. Então ele pega essa temperatura da caixa lá de refrigeração e ele joga aqui na frente. E a partir disso, a gente seta uma temperatura, é setada uma temperatura para que aquela temperatura desejada, que seria, por exemplo, menos 30 graus, menos 20 graus, depende da temperatura que você deseja.
Então, ele vai obter essa temperatura e, de acordo com essa temperatura que é de ajuste, com a temperatura corrente, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar uma diferença da temperatura setada com a temperatura corrente, que é a temperatura atual. Baseado nesse erro de temperatura, ou seja, a diferença dessas duas aqui, desse YT com esse RT, eu vou fazer um cálculo proporcional, integral e diferencial, ou derivativo. E baseado nisso, eu vou ajustar a minha fonte de alimentação da Peltier. Então, e assim eu vou tentando controlar até obter aquela temperatura desejada. Então, é esse sistema chamado PID Control System. Bem, eles fizeram aqui, foi feito aqui o sistema PID Control, e aqui o sistema de CPU, fan e o sistema de refrigeração. Então, esse aqui é esse versus esse daqui. Bom, essencialmente foi feito obtido aqui os gráficos, mostrando que o sistema de refrigeração à água é mais eficiente do que o de ar e as tensões aplicadas ali em relação ao tempo. Bom, essencialmente é isso, pessoal. A ideia era só explicar brevemente o que é o PID e como isso é realizado. Aqui foi feito alguns cálculos, certo? Em cima do calor absorvido, certo? E aqui eu tenho as equações e aqui foi a placa que eles utilizaram, a TEC 1 12706. Ela é a melhor placa? Não, não é a melhor placa. E não é a melhor configuração que foi feita. Ela só é uma configuração que funcionou e foi possível fazer um escrutínio de um PID. Essencialmente, o artigo significa isso. Ele não é o melhor sistema e longe de ser um mais eficiente, certo? Então, aqui eu tenho os, o PID Control com as constantes KP, KI, KD e a diferença aqui de erro, que ele coloca aqui como sendo a temperatura corrente, E1 como sendo a próxima temperatura e E2 aqui como sendo a terceira temperatura. E aqui eu tenho o KP, que é o ganho proporcional, o KI, que é o ganho integral, e o KD, que é o ganho diferencial, certo? E baseado nisso, você já tem a equação aí do PID. Uma coisa importante aqui, foi feita aqui, ó, uma consideração, deixa eu ver, aqui. Então, aqui, os ajustes in additional, foi feito aqui o ajuste de controle, os parâmetros de ajuste de controle, como sendo o KP igual a 4, o KI como sendo 0,06 e o KD como sendo 30. É importante observar esses valores aqui para saber o que você está fazendo e saber se você pode ajustar isso futuramente, sei lá, você monta o seu PID e joga esses valores. Tendo esses valores em mente, você tem um ponto de partida. Muito importante isso, um ponto de partida. Bom, é isso, pessoal. Eu não tenho a pretensão de me debruçar muito sobre esse artigo. Era só para pegar a noção mesmo ali do P&D, certo? A lógica do P&D, como que pode ser aplicado. E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui meu QR Code do Bitcoin, o L2, e também do Tether, o SDT Tether, importante, na rede Polygon, beleza? Se você se sentir sensibilizado e quiser fazer alguma contribuição, também deixa o Ko-Fi, você pode fazer doação via PayPal, cartão de crédito, Mastercard, certo? E no mais é isso, eu agradeço de coração. Se você tiver interesse em participar do projeto ou contribuir com alguma ideia, alguma sugestão, eu fico aqui à disposição e no mais é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.